Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprender como utilizar a PaiPico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Mocarabe. Luiz, nós continuando aqui a nossa saga, nós vamos aprender hoje, né, a como utilizar um sensor IR, aqueles sensores utilizados para fazer aqueles robôs segue-linhas. Mas o sensor IR não serve só para isso, ele tem uma gama de coisas que a gente pode utilizar. Luiz, como é que a gente trabalha com sensor IR com a PaiPico? Vamos entender o que a gente vai trabalhar com. Ele é um emissor de infravermelho, né? Um LED emissor de infravermelho, e a gente vai trabalhar com fototransistor, que é um receptor de IR. Então Então a vamos gente lá, vai trabalhar com. primeiro passo é a gente aprender o que é um sensor IR, tá? Porque eu não conheço muito, então eu preciso saber como é que funciona o sensor IR antes de colocar na PaiPico. Me explica então o funcionamento ou qual é a lógica de um sensor IR, o que significa IR? Infravermelho, Infravermelho, perfeito, que perfeito. E é como é em que inglês infrared, né? Perfeito. Infrared. E como é que ele É, funciona? nós vamos usar um componente, o TC-RT5000, para exemplificar isso. Aí você já pode ver o datasheet dele, é um componente que possui 4 pinos, tá? 2 pinos é um LED de infravermelho e 2 pinos para um fototransistor. Pô, mas o transistor não tem 3 pinos? Sim, mas a base a gente está no fotoresistor. Ah, tá, perfeito. Mas como é que E aí, funciona a lógica dele? Então, aqui está a mecânica do sensor que a gente vai utilizar, né? Tem o LED mais clarinho, no formato do LED, né? É um LED infravermelho, e o outro mais escuro é um fototransistor de infravermelho também, tá? E no Então, o meio que que deles tem uma divisão justamente para que a luz de um não interfira no outro. Exatamente. Ok. Tá, vamos ver aqui um esqueminha de como funciona. Tá? Então, na parte de cima, eu tenho o LED aceso, que está emitindo a luz amarela aí do infravermelho, né? Ah, Eu escolhi amarelo só para ficar mais didático, né? Porque é uma onda de luz que a gente não consegue enxergar, tá? certo. É no comprimento de onda que a visão humana não consegue enxergar. E aí, aí no papel branco dá a reflexão, tá? Então, essa luz que é emitida pelo diodo infravermelho vai bater no papel branco e vai refletir. E aí o fototransistor vai capturar esse infravermelho e acionar o transistor. Tá, ok? Ok. Se a gente fizer a mesma coisa usando um papel preto, o que acontece? A luz não é refletida. Então o fototransistor não é acionado. Ah, entendi. Então, se o fototransistor for acionado, é sinal que está numa parte clara. E se não for acionado, ele está numa parte escura. Exatamente. Então, aí tomamos a decisão. Perfeito, compreendi como é que funciona o sensor infravermelho. E agora, ele sozinho não trabalha, ele trabalha em conjunto com. Eu estou vendo que ele é um módulo. Como é que Então, funciona esse módulo? esse é o componente, né? O Esse é o componente. TCRT5000 é um componente, tá? Hum, Que está aí no datasheet, depois no link das descrições você pode ver onde pegar o datasheet. Então, mas que nem você falou, só o componente não ajuda em nada. Vamos facilitar a vida, em vez de a gente montar os circuitos adicionais, vamos usar um módulo, que é o módulo TCRT5000. Que quer dizer, é um módulo onde tem o componente TCRT5000 e mais alguns outros componentes que vai facilitar a vida na nossa integração. Ele tem uma interface de 4 pinos, né? VCC GND para alimentar o módulo, e vai ter uma saída D0, que é uma saída digital. Ela aciona digitalmente, né? Tipo, ou fototransistor está acionado ou não está acionado, tá? E aí é lógica 01. invertida, tá? Quando a gente vai ver dentro do circuito, mas ele vai ser saída 0 ou saída 1, tá? E aí nós Certo. temos a outra saída, que é a saída A0, a saída analógica. Essa saída a gente pega
a, a tensão que está saindo do transistor, né? Então, é uma tensão analógica que vai flutuar de 0 até o VCC da placa. Aqui é importante salientar que a alimentação tem que ser 3V3, tá? Porque como a gente está usando a Pi Pico, tá? A Raspberry Pi Pico, ela é alimentada com 5 volts pelo cabo USB, no nosso caso aqui. Ela tem um regulador de 3V3 e todos os pinos de I/O da Pi Pico é 3V3 volts. Então é importante, se você colocar outra tensão, você pode danificar ou vai danificar, né, a Pi Pico. Tá ok? Perfeito. Então, vamos ver Olhando o aqui o esquema módulo, elétrico? vamos ver o esquema elétrico. Mas só complementando no módulo, Luiz, tem um componente azul que tem uma entrada para chave Phillips. O que é esse componente? Isso é um potenciômetro. A gente já viu isso em Potenciômetro. vídeos anteriores, como usar um potenciômetro, né? Mas ele é um Tá, potenciômetro. perfeito. Ele vai ser o ajuste para a gente, na comparação, que a gente vai ver aí no circuito elétrico, para fazer o ajuste para calibrar esse sensor da melhor forma possível, Ok. na nossa utilização. Tá, nós temos 3 LEDs no módulo, tá? O LED de alimentação, então é um LED que fica aceso direto da alimentação. Outro LED que reflete a saída D0, tá? Ele vai, quando tiver 0 na saída, acende o LED. Quando tiver 1 na saída do comparador, o LED apaga, tá? Aqui eu Perfeito. tenho o comparador e aqui tem o trim-pot, o potenciômetro, que é aquele azulzinho que você falou. E o terceiro Perfeito. LED é o LED de infravermelho que está no componente, no TCRT 5000. Eu tenho as Perfeito. 4, a conexão dos 4 pinos do módulo, né? Aquilo que eu expliquei para você, VCC, GND, D0 e A0. Tá? Ok. Então, VCC 3V3 volts, liga no GND, o equipamento já vai sair funcionando, é só calibrar e ver, e a gente já pode fazer um programa na PyPico para utilizar essa placa. Ok, Luiz. Ok? Ó, agora, eu queria saber, nós temos o módulo, nós temos os pinos dos módulos e nós vamos fazer um teste agora, né? Nós vamos aplicar o nosso IR junto à PyPico. E aí eu vou perguntando, você vai falando. Só para eu não me perder e o pessoal que está nos assistindo também não se perder. O VCC, eu ligo em qual pino da PyPico? Vamos fazer pino a pino para a gente não se perder. O O VCC, VCC a gente liga no pino 36, é o pino 3V3 out. 36, ok? O pino GND, Pino 38, a gente está usando o 38. 38. Perfeito. Vamos usar o D0 e o A0. O D0 está conectado a qual? O D0, que é o digital, ele está conectado no pino 29. E o A0, que é o analógico? Está conectado no pino 31. Perfeito. Feitas as conexões como a gente está vendo na tela, a gente agora precisa codar. Ou seja, vamos fazer o código que vai analisar os dados da PyPico, certo? Da Exatamente. PyPico não, que vai analisar os dados do módulo do IR. Exatamente. A PyPic vai processar essas informações. Então, por favor. Então vamos colocar o programa. Então, vocês podem ver na tela, nós estamos, a gente já está vendo coisas que a gente já viu em episódios anteriores, tá? A gente está vendo como que a gente vai ler o pino digital, que é como se fosse a gente estivesse lendo a posição de uma chave, e a gente vai ver o conversor AD, né, que a gente já viu aí, de que a gente mediu a temperatura interna da PyPico em episódios anteriores também. Tá ok? Certo. Então, a gente vai importar a biblioteca Machine, a biblioteca Utime, e importar a classe ADC. Da Tá? biblioteca Machine. Perfeito. Aqui tem aquela informação importante da tensão, tá? Então é super importante vocês atentarem àquela questão do 3V3, que tem que ser no pino 36. Tá? Perfeito. A gente está definindo o pino do IRD0
que é o GP22, né, o GPIO 22, que está no pino 29, fisicamente na Pi Pico. Ok. Estamos definindo ele como um pino de entrada, tá? Notando que nesses casos a gente não está configurando para o up, nem para o down. Ok. E estamos definindo o canal 0 para o nosso IR. Atento que lá, quando a gente estava medindo a temperatura, a gente estava medindo o canal 4, né? Então aqui a gente está medindo o canal Que é o 0. pino 31, né? No anterior a gente fez, no de temperatura, a gente estava no ADC 4, e esse aí é o ADC 0. O ADC4 ele é interno, né? Não tem saída Perfeito. externa. Ok. E aqui a gente fez um loop principal, onde a gente lê o valor analógico, tá? Converte ele para uma tensão elétrica, né? Em função de 3D3. Então, eu pego o meu conversor digital analógico e vou converter ele numa tensão que vai ser de 0 a 3,3 volts. Tá? Pego o meu valor do pino onde está conectado o IR-D0, né? A saída D0 do módulo. Então, eu vou ler um valor digital, o E0 é 1. E eu vou imprimir, eu dou 2 prints aqui, imprimir a tensão a 0, imprimir o valor do D0, esperar 1 segundo e fazer isso novamente. Tá? Inclusive, já está aí embaixo, já está funcionando, né? Perfeito, estou vendo que já está rodando, ou seja, o programa já está rodando. Então, só dando nas duas linhas do print, você está na primeira tensão analógica, que você puxa a tensão IR a 0, e no print de baixo você está puxando o valor do D0, que é 0 ou 1, né? Então, nós vamos testar agora, ver se está funcionando o código, né? Você interrompeu aí, perfeito. Tá? Eu vou limpar aqui embaixo para ver que a gente pode rodar do 0. Eu salvei o programa, né? Uhum. E dei um play. A gente vê que o LED 0 está... O LED D0 está apagado, né? Esse é o LED de Power On, de alimentação. Okay. Tá? Esse é o trim pot, né? Para a gente fazer o ajuste. Então, Luiz, nós vamos testar agora e eu vou pedir para você colocar o módulo em cima da faixa preta. Tá, eu tô na área branca e Tá na área branca, ok. o LED tá aceso e a saída está com 0. O O LED D0 está acende com com 0, 0. Então, ok. a gente vê aí no Shell, está com 0 e a É. tensão está com 0,22 volts. Ok, Eu vou para a faixa preta. ok, parou de O refletir. D0 O vai para D0... 1, o LED apaga, né? É, E o D1, o D0 fica com 1. E minha tensão fica com 2,68 volts. perfeito. Tá? Se eu levantar um pouco, você vê que com tensão de 1,62 ele acende ou apaga, né? Então, aqui a gente pode fazer alguns ajustes. Ele Se tem eu uma pegar... certa variação no analógico, conforme você sobe ou desce a distância. Agora você vai fazer um pequeno ajuste. Ó, eu ajustei tanto que agora ele não pega mais. Ó, aqui eu calibrei para... Para bem perto, bem próximo. Então, só para a gente ter uma noção, o que acontece? A gente põe esse sensor IR num carrinho, que a gente chama de seguidor de linha. Quando esse sensor toca na linha, é sinal, ou para em cima da fita preta, é sinal que ele tem que tomar uma atitude para alinhar o trajeto. Então, a gente coloca 2 sensores IR e os 2 sensores ficam um em cada lado da linha. A partir do momento que um sensor tocou numa linha, você tem que parar a roda ao qual o sensor está do mesmo lado para ele corrigir o curso. Ou se ele for fazer uma curva, ao tocar a linha, ele tem que virar no sentido contrário do sensor que recebeu o sinal 1. Então é assim que a gente controla um carrinho segue linha. O sensor IR, quando não recebe luz de volta, é sinal que ele está em cima da faixa preta e ele não está andando reto. Ele não está no centro da faixa, certo? Exatamente. Você vê se eu mexer um pouquinho aqui o meu sensor, ó. Eu mexi um pouquinho, mexe a tensão, né? Ó.
Tava A com... tensão vai mudando do analógico. Na loja, E ela aí a está com gente pode... 2,68. Eu vou subir um É, pouquinho. tá subindo Tá. um ponto. Aí nós trabalhamos com nuances de preto e branco, né? Vamos começar a trabalhar com tons cinzas, que Por podem exemplo, ser está aplicados 1,4. em outro tipo de projetos, né? Pode ser mesmo segue linha, só que em vez de você trabalhar com digital, você vai ter que montar um filtro internamente para saber se está dentro ou fora da linha e qual a sensibilidade que você quer. Em vez de ter o ajuste por trim-pot, você faz o ajuste por software. Ah, interessante, interessante. Então vale a pena lembrar sempre se o carrinho não estiver funcionando, por exemplo, vai lá e arruma a sensibilidade pelo trim-pot. E você tendo aí que nem pelo chão, ficaria uma ferramenta para você poder entender como que está funcionando o sensor e ver a sensibilidade que está esse sensor. Perfeito, Luiz. Aprendi a usar o sensor IR, eu vou aplicar aqui na minha PyPico 1, você já usou na PyPico 2, e aí vamos automatizando e vamos para os próximos projetos. Eu vou pedir para o pessoal, deixa o like, se você aprendeu aqui a usar o IR, deixa o like, que isso é muito importante. Se não tiver inscrito, se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. E se você não viu os anteriores, links aqui nas descrições da playlist, onde você começa lá do zero, onde escolhemos a melhor placa. Ficamos por aqui, Luiz? Ficamos por aqui, até a próxima. Obrigado aí pela atenção. Perfeito, pessoal. Um abraço e tchau. Tchau, tchau.